Preste atenção nos seus pensamentos, na sua mente, no cotidiano, e você vai perceber o quão seletiva a sua mente é. E essa seletividade, ela não necessariamente está ligada àquilo que é mais importante na sua vida. Às vezes está mais ligada àquilo que é urgente, mas não ao que é mais importante. E é aí que a gente vai falar um pouco do imediatismo e da procrastinação. Vamos supor, você acordou, você limpou sua casa, você fez seu café da manhã, você foi para o trabalho, você fez seu almoço, você foi super eficiente na sua subsistência. Tudo isso são urgências. Você executou tudo isso muito bem. E muitas vezes deixando de lado algum projeto que é de extrema importância para você, que aquilo fica num background, como uma pendência. Não é fácil você agir de acordo com aquilo que você sabe que é o melhor para você. A gente sempre vai agir de forma um pouco mais automatizada, de acordo com aquilo que a gente selecionou na nossa mente cotidianamente. A gente vai só entrar nessa repetição. Muitas vezes o projeto que você tem na sua mente, um sonho para você realizar, é algo que não faz parte da sua rotina, não faz parte do seu cotidiano. Não é algo que está ali de imediato e que menos ainda vai trazer resultados e frutos imediatos. Às vezes a gente trabalha, a gente está no emprego que a gente nem gosta e a gente continua trabalhando compulsivamente, tem que pagar as contas, então aquele dinheiro, por mais que não seja a quantidade que você necessitaria ou gostaria ou desejaria, ainda assim é aquela quantidade de dinheiro que vem rapidamente como fruto das suas ações de trabalho. Então você vai ficar preso naquele ciclo simplesmente porque você precisa daquele dinheiro rápido, você precisa daquele fruto rápido. Então a gente vive muitas vezes preso nessa circunstância do imediatismo, de fazer e obter os frutos o mais rápido possível. Outro fato também que faz a gente procrastinar muito é a gente não estar conectado com aquilo que a gente se propõe a fazer, como se fosse uma obrigação mesmo. Então, você pode procrastinar porque é um projeto que, no fundo, não é o que você quer. Tá? Você está se forçando a fazer aquilo, seja para você satisfazer a vontade de outras pessoas, ou da sociedade. Aí você tem que fazer essa investigação aí para ver se é isso, porque isso também é um fator que nos faz procrastinar bastante. Agora, tem uma outra questão que eu quero entrar aqui, que é a mais interessante, que são as influências que a gente recebe do nosso meio. E aí que entra o ponto da filosofia védica. Nós recebemos influências de pessoas, de ambientes, de comida, de sons, de tudo que está ao nosso redor, de todos os elementos da natureza. E a gente é moldado por isso. Nós somos moldados pelos elementos da natureza. Na filosofia védica, isso é chamado de modo da natureza. São 3 modos da natureza que a filosofia védica identifica. Eles vão te amarrando. E essa amarração é o que a gente chama de guna em sânscrito. Esses gunas, eles vão nos amarrando e nos moldando a nossa mente, o nosso comportamento, as nossas ações no mundo. Lembrando que esses 3 gunas, eles nos influenciam simultaneamente. Aí você tem que observar, vou falar aqui as características dos 3 gunas, você vai observar e você vai dizer, você vai identificar quais desses 3 gunas estão te influenciando mais no seu cotidiano. Vou falar esses 3 gunas em sânscrito e em português. Sattva. Sattva guna seria o modo da bondade. Segundo guna, Rajas guna. Rajas seria o modo da paixão. Tamas. Tamaguna seria o modo da escuridão, da ignorância. Agora vamos ver as características de cada guna. Qualidades do modo da bondade, Sattva guna. Controle da mente e dos sentidos. Tolerância, veracidade, misericórdia, estudo cuidadoso do passado e do futuro, satisfação em qualquer condição, generosidade, renúncia ao gozo dos sentidos, embaraço diante de ação inconveniente, caridade, simplicidade, humildade, satisfação dentro de si mesmo. Essas são as características do modo da bondade. Pessoas que estão no modo da bondade geralmente têm esse tipo de comportamento que eu descrevi, esse tipo de pensamento.
e as pessoas também te influenciam. Então, se você ao seu redor tem pessoas que estão no modo da bondade, você tende a estar mais no modo da bondade. Se você se alimenta com alimentos mais no modo da bondade, você tende a se comportar mais de acordo com o modo da bondade. O que seriam alimentos no modo da bondade? São alimentos saudáveis, puros, obtidos na natureza, que aumentam a duração da vida. O que seriam esses alimentos? Alimentos orgânicos, alimentos naturais. E o ambiente onde você vive, se ele tem mais natureza, é mais pacífico, você tende a estar mais no modo da bondade. Agora vamos ver o modo da paixão, Rajas. O modo da paixão aqui é a paixão no sentido de você ser muito levado por emoções fortes, tá? Então já traz uma ideia de intensidade. Vamos ver aqui as características da mentalidade de uma pessoa que está no modo da paixão. Desejo material, grande afã, audácia, insatisfação mesmo no ganho, considerar-se diferente e melhor do que os outros, apego ao gozo dos sentidos, impetuosa avidez por lutar, brigar, gostar de ouvir elogios, tendência a ridicularizar os outros, proclamar as próprias façanhas e justificar as suas ações pela própria força. Então esse aqui é o modo da paixão. As pessoas que estão no modo da paixão, elas tendem a agir dessa forma aqui. E o que seria um ambiente no modo da paixão? Seria uma cidade grande, tá? Onde tem muita competitividade, muita correria, muita busca por prazer material, por dinheiro. O que seriam alimentos no modo da paixão? Seriam alimentos que dão prazer imediato aos sentidos. Alimentos hiperpalatáveis, como alimentos muito picantes, ou excessivamente salgados, ou excessivamente doces. É uma comida forte e que também te dá uma energia rápida para você se tornar um pouco mais combativo aí no mundo. Aí veio o terceiro modo, o terceiro guna, que é um modo da ignorância. As características são ira intolerante, avareza, ódio violento. É engraçado porque esses termos eles parecem um pouco redundantes, né? Ira intolerante, ódio violento. Mas assim, não sou eu que inventei isso, tá, gente? Tô tirando isso aqui de um texto védico. Viver como parasita, hipocrisia, fadiga crônica, desavença, lamentação, ilusão, infelicidade, depressão, sono exagerado, falsas expectativas, temor e preguiça. Vendo aqui esses três gunas, a gente já entende quais são melhores e quais são piores, né? Então, o modo da bondade é o que a gente deveria procurar mais estar, né? Enquanto que o modo da ignorância a gente menos deveria estar. O que seria um ambiente no modo da ignorância? Um ambiente violento. A gente encontra isso muito em cidades grandes, por exemplo. O que seriam alimentos no modo da ignorância? É um alimento que causa sofrimento. Carne, por exemplo, causa sofrimento de animais. Então, é um tipo de alimento que está no modo da ignorância. Assim como alimentos altamente processados, alimentos que diminuem a longevidade. Isso aqui eu tirei do texto védico do Srimad Bhagavatam, que se chama Uddhava Gita. Muito interessante, porque a pessoa que está descrevendo essas características, esses três modos da natureza, é senão o próprio Krishna, Deus, em uma conversa com seu discípulo. Quando você pensa na sua procrastinação, no seu imediatismo, você pode pensar em características desses três gunas. Por exemplo, o que seria o imediatismo, senão o tipo de pensamento rajásico, no modo da paixão? Você quer os frutos da ação. E mesmo quando você os obtém, você não está satisfeito. Você quer mais, mais e mais. E o que seria a procrastinação, senão uma característica de tamas, tamaguna, que é o modo da ignorância, que é quando você fica letárgico, você não tem energia para iniciar seus projetos, você não tem energia para fazer as coisas que são importantes para você.
Então é importante você observar as características que você possui do seu cotidiano, ver as influências que os elementos têm na sua vida e como isso está te trazendo reações que às vezes te levam a procrastinar ou a ser muito imediatista. A vida é feita dos três modos da natureza. Mas é muito importante você não se afundar, menino. Então, quando você observa certas características, procrastinação. Talvez eu esteja procrastinando muito, talvez eu esteja muito no modo da ignorância. Será que eu estou muito inserida num ambiente tamásico e estou me deixando afundar e me levar por isso? Será que eu estou me alimentando muito mal e isso está colaborando? Andando com pessoas que são muito negativas? Então, a gente pensar um pouco antes de comer certos alimentos, andar com certas pessoas, estar em certos ambientes. É super interessante utilizar essa sabedoria védica para te guiar e te ajudar nos seus problemas com procrastinação e imediatismo.